As asas do avião, elas balançam exatamente para não quebrar. É a asa que dá sustentação ao voo, então o avião realmente precisa da asa para poder voar. Inclusive, se apenas uma parte dela for danificada, já pode ser o suficiente para derrubar o avião. Vocês lembram do caso do avião da Gol com o Legacy que caiu justamente porque o Legacy danificou uma parte da asa do avião da Gol? Então, e será que existe um limite máximo do que essa asa pode balançar sem quebrar, ou ela pode balançar indefinidamente? A asa do avião não é algo simples, ela tem que ser projetada para dar a sustentação que o avião necessita durante o voo. Não só o avião, como também o helicóptero. As hélices que ficam girando do helicóptero, elas são asas rotativas. Fora dar sustentação ao voo, as asas elas têm outras funções, como por exemplo, armazenar o combustível, é dentro delas que estão os tanques de combustível do avião, armazenar o trem de pouso fica ali alojado na asa do avião, alojar o motor fica preso também na asa do avião, enfim, uma série de coisas que precisam ser projetadas em conjunto para no fim dar certo nesse projeto. Se tudo isso tem a ver com o projeto de uma asa, esse projeto também não é algo simples de se fazer. Grande parte do tempo gasto no projeto de um avião é em cima de uma asa. A asa, ela pode fazer com que o projeto do avião seja de sucesso ou não. Inclusive, a quantidade de combustível que o avião gasta para fazer um voo pode ser também diminuída com um projeto de asa bem feito, porque ela consome menos combustível, porque gera menos arrasto, dá mais sustentação ao voo e assim vai gastar menos combustível. Então, ele pode ter mais ou menos sucesso dependendo do projeto dessa asa. Para facilitar isso, quando vai se projetar um avião novo, tem-se a possibilidade, inclusive, de usar projetos de asas de outros aviões, porque você traz esse projeto de asa para esse avião, economiza tanto no tempo para projetar essa asa, quanto em dinheiro. Você faz o uso desse projeto em uma outra fuselagem de avião. Assim economiza-se tempo e dinheiro. Isso é muito usado, inclusive não só nas asas, como em várias outras coisas, como o trem de pouso, a fuselagem, o nariz do avião. Enfim, tudo isso leva-se muito tempo para ser projetado, para fazer testes, para provar que realmente isso vai dar certo. Então, usa-se projetos antigos para fazer aviões novos. A estrutura de uma asa é feita por diversos componentes, como por exemplo a longarina e a nervura. Esses componentes eles são feitos exatamente para ajudar o avião a suportar os esforços estruturais que sofre durante o voo. O próprio peso da fuselagem, turbulência, diversos outros fatores meteorológicos que necessita que essa estrutura dessa asa seja boa o suficiente para aguentar esforços estruturais. Antigamente usavam materiais rígidos para fazer a asa. E o que acontecia é que essas asas elas iam rachando, elas iam sofrendo danos porque elas não suportavam exatamente os esforços estruturais. E ao longo dos anos, com diversos estudos e investimento em cima disso, foram descobrindo que materiais maleáveis seriam mais adequados para essas asas. Só que isso precisa de muitos anos e muito dinheiro de estudo. E aí começaram a usar materiais flexíveis na estrutura da asa. E não é porque se chegou a esse projeto que seria o ideal que os estudos param por aí. Os estudos continuam sempre. Inclusive a NASA divulgou esses tempos o novo estudo de um material para ser usado em aviões, que ele pode ser ao mesmo tempo tanto rígido quanto flexível. Isso iria fazer com que o avião, esse material, fosse adequado para as diversas fases do voo, seja em cruzeiro, seja pouso, decolagem, velocidade mais baixa, velocidade mais alta. Então esse estudo é sempre contínuo. Imagina como a gente vai estar daqui 100 anos, quais são os materiais que a gente vai usar nos aviões
para poder dar tanto mais economia, quanto ser mais fácil de ser projetado, mais barato de ser construído, enfim. Os estudos na aviação nunca param. Então, resumidamente, a asa de um avião balança para não quebrar, justamente para não quebrar. E antigamente, né, como tinha material rígido como essa caneta, se eu dobrar ela aqui, o mínimo que seja, ela vai quebrar esse material, concorda comigo? Agora, se eu tiver um material mais flexível, eu tenho um limite para conseguir curvar ele sem que ele se quebre. E no avião, como é calculado esse limite? Até quando ele pode curvar? A asa pode ser flexível sem quebrar? Um projeto de um avião envolve diversas fases até chegar ao processo de homologação. Então tem ali a fase do desenho do avião, fazer cálculos, até que finalmente ele fica pronto, você consegue fazer um protótipo para daí passar por testes reais na prática. Isso acontece também com o avião. A asa do avião, ela é testada quanto à sua flexibilidade. Então ela vai lá sendo testada até quanto ela consegue ser flexível sem quebrar. Lá em 2006, quando a Airbus foi fazer esse teste do A380, inclusive o avião acabou não passando nesse teste. A asa do avião quebrou muito antes do que eles estavam planejando no teste de flexibilidade. Ele acabou não passando nesse teste. Tá, feito isso, feito todos os testes, a empresa então vai homologar, certificar essa aeronave, né? As autoridades vão certificar que tudo aquilo que a empresa falou sobre o avião realmente acontece na prática. Então vamos supor que uma empresa, ela pede uma certificação e lá tá dizendo que a asa do avião ela vai ser certificada para aguentar até 3G. Isso significa que em testes ela vai ter que aguentar até 7Gs e meio e não 3. Ela é certificada como 3. Porém, ela aguenta até 150% a mais daquilo que ela for certificada. Isso é válido para todas as aeronaves. Então, vamos supor que uma aeronave é certificada com 3Gs para a flexibilidade das asas, né? Isso significa que na prática ela tem que aguentar 150% a mais daquilo que ela for certificada. Então existe sempre uma margem de segurança quando a gente fala de aviação. A gente nunca conta que tudo vai dar certo, que tudo vai ocorrer conforme aquilo que nós planejamos. A gente sempre tem uma margem de segurança para tudo na aviação. Voltando para o combustível na asa, além de obviamente ser um local que o avião tem disponível para armazenar esse combustível, além disso, ele está ali também para ajudar que essa asa crie um peso sobre ela e ela não flexione demais. Então o próprio peso do combustível ajuda que essa asa não flexione demais. Isso faz com que dê mais estabilidade à asa do avião. Quando a gente fala de asa, a gente poderia ficar aqui conversando a noite inteira. Tem muitas coisas legais que dá para descobrir e para falar de asa, o projeto dela, enfim, é muito interessante mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade a mais. Não se esqueça que um vídeo dá muito trabalho para fazer, apesar de parecer aí rapidinho para vocês, um vídeo de 7, 8 minutos às vezes, ele tem um trabalho muito grande por trás de pesquisa, de fazer roteiro, de mandar para o editor, de fazer revisão da edição do editor, até colocar no canal para vocês, equipamentos que a gente tem que comprar, enfim. Então, a única coisa que a gente pode pedir para vocês em troca é um simples like, porque esse like e até o compartilhamento ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e divulgar para outras pessoas. Então, se vocês puderem deixar o like aí, eu agradeço a vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!